Olá, eu sou Zione Rego, estamos começando mais um dos diálogos federativos. A proposta vinda da Presidência da República reforça as perspectivas federais, estaduais e municipais dos diversos temas que envolverão os 100 primeiros dias de mandatos municipais. Hoje estaremos abordando a temática prestações de conta, governança e gestão governamental. Nossos convidados ajudarão a vocês, prefeitos e prefeitas, entenderem como podem instituir em suas prefeituras uma boa governança. Nosso primeiro convidado desse diálogo é Daniel Catelli. Estaremos conversando sobre responsabilização, governança e entendimento do que é boa-fé e má-fé na gestão pública. Daniel, seja bem-vindo. Gostaria que vocês, então, nos ajudassem a entender de uma maneira geral o que seria a governança, a responsabilização. Muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, como vão vocês? É uma grande satisfação poder participar aqui do Diálogos Federativos com colegas tão reconhecidos aqui na área de governança e de prestação de contas. Para começar aqui, eu vou compartilhar com vocês uma tela onde nós podemos acompanhar melhor como que é esse processo de responsabilização e qual que é o fundamento legal para a prestação de contas. Por que existe esse dever de prestação de contas? Então, a primeira questão que tem que se colocar com o prefeito, que ele precisa saber, é que o dever de prestar contas ele decorre da própria formação democrática do Estado brasileiro, da divisão dos poderes, dos chamados freios e contrapesos, que os poderes, apesar de serem autônomos, independentes entre si, eles se fiscalizam mutuamente. Então, esse é o fundamento político para que exista um dever de prestar contas pelo chefe do Poder Executivo. E onde que está previsto isso? Isso está previsto ele está previsto na própria Constituição, esse dever de prestar contas, lá no artigo 70, parágrafo único. Está dizendo que todo mundo que utilize dinheiros, verbas públicas, arrecade, guarde, gerencie recursos, ele precisa prestar contas. Isso tem uma série de decorrências, inclusive em relação ao ônus da prova, e depois a gente vai chegar lá. Outro fundamento legal também para o dever de prestar contas está no Decreto-Lei 200, que estabelece a estrutura da administração. Esse decreto-lei ele também diz que quem utilizar recursos públicos terá que justificar o seu bom e regular emprego. Então, essas são as principais normas que estabelecem o dever de prestar contas do gestor público. E aí a gente entra também na seara dos tribunais de contas, e eu trouxe aqui apenas a Lei 8443, que é a lei que trata do Tribunal de Contas da União, mas os tribunais de contas dos estados, por espelhamento, também possuem normas similares. E está dizendo aqui que o Tribunal de Contas tem por competência julgar as contas dos administradores. E agora, partindo já desse conceito, desse dever que o administrador público possui, a gente vai para a seara, que aí toca diretamente aos administradores públicos municipais, da responsabilização. Até 2018, nós tínhamos um cenário que era muito pouco estimulante para o administrador público. Dificilmente a gente conseguia separar o joio do trigo. Quando o administrador estava de boa fé, de má fé, geralmente, havendo dano ao erário, numa situação que o tribunal entendia que havia dano, havia quase que automaticamente uma responsabilização do administrador público. Isso inibiu e causou um fenômeno chamado apagão das canetas, e ele gerou essa lei 13.655 de 2018, que prestigia o agente público que atua de boa fé. E um dos artigos mais importantes é o artigo 28, que ele diz que responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas o agente público que atuar com dolo ou erro grosseiro. Mas e aí? O que significa erro grosseiro? Erro grosseiro é aquele onde existe uma culpa grave, manifesta,
uma violação muito grave dos deveres do administrador, quando ele atua com um grau muito elevado de negligência, imprudência ou imperícia. Não é qualquer erro. Mas como é que você, administrador público, faz para tentar demonstrar a sua boa-fé? Erros acontecem, mas como é que você vai fazer? Você precisa, de acordo com aquele decreto 9830 que a gente trouxe, você precisa motivar adequadamente os seus atos. Motive, demonstre as suas razões, utilize a legislação com clareza. Isso é um grande indicativo de que você está atuando de boa-fé. Outra coisa importante para você, gestor público, assumindo um governo, sempre a necessidade de criar novas normas, estabelecer um novo arcabouço, mas tenha cuidado. Quando for editada uma nova orientação geral, é importante que ele dê um prazo para que o administrado possa se adaptar. Isso também é uma demonstração de boa-fé. Outro aspecto, transparência. Não vamos nos esquecer que nós temos o princípio da transparência ativa. Disponibilize as informações. Um administrador que atua com clareza e que demonstra suas ações transmite confiança não só para a sociedade, mas também para os controladores. Era isso, minha gente. Daqui a pouco vocês vão ter outras exposições com outros colegas que vão tratar especificamente do tema prestação de contas. Obrigado. Agradeço, Daniel Catelli. Iniciamos, então, os nossos diálogos, conhecendo a estruturação da governança pública. Abordamos desde a formação do Decreto-Lei 200, de 1967, que fundamenta boa parte de gestão, planejamento e governança, e as atualizações da 8843 e da Lei 1365 de 2018, com o artigo 28, que traz exatamente, depois de ocorrer o apagão das canetas, que seriam as dificuldades dos gestores em implementar as políticas públicas devido ao excesso de responsabilização ou não à clareza da probidade. Diversos órgãos, governo federal, justiça vem dialogando para que possamos encontrar qual é a melhor forma de responsabilizar e, mesmo assim, não impedir, não criar gargalos para a política pública. Muito obrigada, Daniel. E passando aqui, já deixa o nosso gancho para o nosso próximo convidado, o senhor Paulo Gaziotin, Ministério da Defesa. No final das contas, conheceremos uma excelente boa prática, que é o Calha Norte, é um exemplo em região norte e nordeste sobre instrumentalização de convênios e uma excelência em execução de política pública. Mas, para iniciar nossas conversas, eu gostaria de saber do senhor, Paulo, quais são as dicas para o novo prefeito, para a nova prefeita, no que se refere ao recebimento de recursos pelas vias de convênios federais. Sabemos que são diversos os formatos de interação entre Estado e município com a federação, seja por ações continuadas, como os programas, seja por despesas e receitas obrigatórias, ou seja por despesas voluntárias, que normalmente equivalem a 4% do que se refere a recursos de transferências. Então, seria muito importante para aqueles prefeitos que vão entrar e querem ter um campo discricionário para atuar na política pública, entender esse formato de convênios federais. Então, por favor, seja bem-vindo aos Diálogos Federativos e nos ajude a compor para o prefeito, que seria tratar de fazer bem convênios federais nos 100 primeiros dias de mandato. Bom, eu agradeço a oportunidade ímpar de poder falar para os titulares dos municípios brasileiros, né? E o interessante é que essa proposta do convênio, ela vem numa reforma tributária que aconteceu em dezembro de 1966, quando se retirou dos municípios brasileiros várias competências tributárias. Pela Constituição de 46, os municípios eles arrecadavam imposto sobre profissão, imposto sobre selo, várias competências tributárias. Em 66, se passou a um modelo federativo mais centralizador. E aí vem o Decreto-Lei 200, citado pelo Daniel Catelli, lá no artigo 10, e que ele traz aí a questão da figura dos convênios, como se fosse uma contrapartida do governo federal para os entes locais, para que eles executassem programas e políticas públicas. Então, convênio interessa muito a você, novo prefeito e nova prefeita, porque operar convênios é muito importante. Então, eu acho que os senhores e as senhoras têm que se preocupar em estar aptos para receber esses convênios. E estar aptos
vale a pena consultar a plataforma Mais Brasil para verificar que convênios pregressos do passado ainda resta prestar contas, porque os senhores estão chegando agora e as senhoras estão chegando agora no município, mas o município já existia, e o município é um ente federado. Então, vamos cuidar também das prestações de contas do passado, e quando os senhores e a senhora forem passar o bastão para um novo mandatário municipal, ele vai poder também assumir com tranquilidade. E aí quem ganha é a municipalidade, os brasileiros e as brasileiras que nos ouvem, né? Então, ver se o município está apto, verificar se resta alguma prestação de contas a fazê-lo. Outra questão, dotar-se de capacidade administrativa para tanto. Então, a plataforma Mais Brasil, ela tem aí capacitação, ela tem manuais, cartilhas, né, comunicados de comissão gestora, a legislação, a portaria interministerial, o Ministério de Planejamento, Fazenda, CG número 424, que é a nova básica. Nós aqui do Ministério da Defesa, a gente também chama a atenção dos senhores para a portaria normativa número 115 de 2019, que fala do cadanote em especial. Então, é muito importante. Outra questão também, além dessa capacitação e verificar quais as pendências de prestação de contas, é a princípio da motivação. Tentem sempre se cercar de pareceres, de unidades técnicas, assessoria jurídica, né? Coloquem bem claras as circunstâncias em que esse objeto de convênio está sendo formalizado, né? Mostrando a necessidade local, premente desse objeto. Outra questão também é verificar premissas envolvidas. Se para a efetividade do objeto, se existe infraestrutura necessária, se tem energia elétrica, se tem via de acesso, se tem equipamentos complementares. O que adianta construir um hospital e não ter lá o médico, a enfermeira? Não, e aí o hospital vai acabar virando garagem de ambulância, né? Então, isso não é bom nem para a União, nem para o Estado, nem para o município, né? E muito menos para o brasileiro, né? Verificar a questão das licenças prévias, as licenças ambientais, principalmente a resolução CONAMA 237 de 97, ela é muito importante, ela fala das licenças ambientais. A questão também de viabilidade e sustentabilidade do objeto, né? Quer dizer, terminado o instrumento de convênio, há que se ter uma continuidade, né? Então, de repente, o objeto vai precisar de uma manutenção, né? Vai ter que ter uma capacidade financeira, uma capacidade operacional. Então, deixar bem claro as responsabilidades para que haja efetividade, né, na boa e regular aplicação do recurso público. Uma questão também importante é a integridade. Cuidado com as relações de parentesco, por favor. Nós, do controle, nós pegamos muito problema com relação a parentes. Então, parente não é para contratar com o prefeito, né? Parente é que seja feliz, tenha sucesso, mas na iniciativa privada, na prefeitura não, porque tem muito problema, tá? Então, na realidade, valor público, ele é uma equação. Eu entregar valor, eu tenho uma entrega de um bem e serviço, mais sustentabilidade, mas sustentabilidade não no conceito ecológico, ambiental, mas no conceito de continuidade de negócio, quer dizer, que seja perene, mais integridade ética. Sucesso na gestão dos senhores. Nós aqui de Brasília torcemos para que os prefeitos e as prefeitas brasileiros sejam só sucesso. Muito obrigado. Obrigada, senhor Paulo Graziotin, que nos ajudou a focar na continuidade da gestão, né? A entender a necessidade das transferências, de convênios, da realização de uma transição republicana entre mandatos. Ele aproveitou e nos citou a plataforma Mais Brasil, temas de outros diálogos federativos, nos quais você, prefeito e prefeita que está nos assistindo, poderá encontrar o legado deixado por diversos outros mandatos em continuidade, como obras, bens, equipamentos e serviços. Para conhecer o seu legado, para entender o que está na sua carteira, é necessário entrar em contato com convênios, é necessário entrar em contato com a plataforma, com o assunto através dos bancos que estão às contas, para fazer diversas regularidades no início do mandato. Inclusive, temos dicas sobre senhas, cadastros, para facilitar os seus convênios. Agradecer o Paulo, que nos deu a origem do convênio, ali nos falando antes
do Decreto-Lei 200, ali nos anos anteriores a 67, e conhecer que essa evolução de prestação de contas nos ajuda, na verdade, não a ter o controle simplesmente canetando ao final, mas que seja possível durante todo o processo a integridade, citada por você e citada pelo Daniel, a transparência. E, para isso, é importante uma boa governança, que a sua obra, prefeito, que o que você tem escolhido, ele tenha conexão com o seu município, que ele tenha vindo de um levantamento, de uma dor, né, que seja esse convênio, esse dinheiro, para que, durante o processo de sustentabilidade do projeto, que começa com a clareza do objeto, começa com a percepção da estrutura, o entendimento das licenças ambientais, citamos aqui a portaria, a resolução do CONAMA, né, 237, deixaremos um link aqui para vocês aprofundarem um pouco mais, e para isso temos que entender a capacidade financeira e ter diversos cuidados. Mais recortadamente, o senhor Paulo Graziotin, prefeito, relembrou sobre as questões de relacionamentos familiares, relações de parentescos, onde dentro da gestão é um dos gargalos de probidade, né, para que a gente não tenha a confusão do que é interesse público, do que é o interesse privado. Obrigada, Paulo, pelas primeiras palavras. A gente volta para aprofundar essas questões de como manter o foco na continuidade de prestações de convênios. Passando para o nosso terceiro convidado do dia, Gustavo, vamos conversar mais um pouquinho, aprofundar nas questões de convênios e transferências, já que entendemos um pouquinho o que é a governança e um formato que ela atua através das trocas de recursos de instrumentos como contratos de repasses e convênios. Eu queria que você nos trouxesse a sua visão sobre as questões de transferências voluntárias da União e depois a gente fosse aprofundando nas suas perguntas até a gente entender quais são as consequências aos gestores que fazem uma boa condução do convênio, aqueles que não fazem a condução. No geral, agora, Gustavo, queria que você desse boas-vindas aos prefeitos e às prefeitas nesse árduo ano de 2021, se eles tiverem que prestarem bem as suas contas de modo geral, que nada mais quer dizer que acompanharam bem ao longo do processo uma política pública, o que eles poderiam fazer, Gustavo? Em primeiro lugar, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com os senhores e as senhoras prefeitas, né? Cumprimento também meus colegas, Paulo Graziotin e Daniel. De fato, a questão das transferências do governo, como foi dito pelo Daniel e pelo Paulo, contextualizou, né, desde o início. Para os senhores e para as senhoras terem ideia, né, em torno de 115 bilhões de reais são transferidos do Orçamento Geral da União para os estados e municípios, né? E isso já excluído das transferências funcionais, aquelas derivadas de repartição de receita. Então, daí a importância dos senhores e das senhoras estar atento a essas verbas federais, porque com elas, obviamente, terão um complemento, né, do orçamento municipal, ou seja, sem a participação da União, como bem dito já o Paulo, na questão da repartição de receitas lá de 1966, não tem condições de você entrar todas as necessidades do município, né? Então, os recursos são escassos, os recursos são cada vez tendo menores arrecadações de receita, dadas as crises econômicas, né? Então, importante a atenção que tem que ser dada, né? Outro aspecto importante, que desses valores que eu citei, em torno de 115 bilhões anuais, uma parte significativa deles é feita por intermédio das transferências voluntárias, né? Os senhores e as senhoras devem ter conhecimento dos convênios, das operacionalizações feitas pela Caixa Econômica Federal, chamadas de contratos de repasse. Então, a fonte importante de financiamento, né? Então, essa questão das transferências, elas têm algumas etapas fundamentais, né? Que vão desde a celebração da proposição do objeto, você tem a parte de execução do objeto, e aí, obviamente, que, como foi dito pelos meus colegas, você tem o dever de prestar conta desses recursos recebidos, né? Então, assim, na verdade, até para os próximos prefeitos que vão entrar em 1º de janeiro, né, provavelmente eles vão executar convênios que foram assinados pelos antecessores. Então, a gente tem aquele princípio da continuidade administrativa, né? Quem quer que entre na gestão municipal, ele também é corresponsável pela execução desses recursos, independentemente de ter assinado ou não o termo de convênio ou o termo de contrato de repasse. Então, daí a necessidade de, ao entrar na prefeitura, e para quem está saindo, prestar conta, como foi dito pelo Daniel, a transparência das ações executadas, para que o próximo prefeito,
que assuma a municipalidade tenha condições de executar aquela política pública, eventualmente convênios que já estejam em fase de execução, e, obviamente, também prestar contas daquilo que foi deixado para ele, porque provavelmente muitas dessas transferências são plurianuais, elas são de execução a vigência de mais de um ano, então todos são responsáveis pela condução da política pública municipal. Então, inicialmente, era isso que eu queria falar para os senhores e para as senhoras, da necessidade de observar claramente esta fonte de recurso e, de alguma forma ou de outra, identificar as necessidades municipais, apresentar projetos propositivos aos diversos órgãos federais, né, porque esta fonte de financiamento, com certeza, ela vai ser um aspecto importante para o cumprimento do seu projeto de governo, que foi vencedor nas eleições municipais. Então, desejo boa sorte a todos e estou à disposição para a gente debater mais alguns aspectos mais específicos tanto da formalização, execução e prestação de contas das transferências voluntárias recebidas pelos entes municipais. Então, obrigada, Gustavo. Então, querida prefeita, querido prefeito, como você já entendeu aqui nos diálogos federativos, a gente tem um PPA, que inicia o seu ano com o PPA da antiga gestão, e o seu PPA, o seu plano plurianual, também avançará um ano na próxima gestão. A importância de que todos aqui falaram sobre transição republicana, que nada mais é do que a gente proteger o legado de um mandato para outro. Então, estamos conversando aqui em maneiras de executar a política pública e tangenciamos os convênios. Para você entender melhor, boas partes dos gastos que vocês vão, recursos que vocês vão efetuar, 96% são despesas obrigatórias, né? No campo de mobilidade, onde o próprio município, o prefeito, tem uma atuação, gira em torno de 4%, que são as despesas e essas receitas discricionárias, que entram as transferências voluntárias. Para você, prefeito, conseguir acessar esse tipo de recurso, seja por emenda, seja por recurso do próprio Ministério, é necessário assinar um instrumento, um convênio, um contrato de repasse. Neles são instituídos o que seria o objeto e qual seria a proposta. É tão importante a nossa conversa aqui, queridos convidados. Hoje a gente sabe que a quantidade de propostas que passam, que são efetivadas pelos municípios e são realmente assinadas, que a primeira etapa, identificar o problema, organizar junto à sociedade se vai realizar, qual é a política pública, é uma praça, é uma escola, né, é uma UPA, são equipamentos agrícolas. Tomou essa decisão, fiz a minha proposta, hoje no Brasil só 20% das propostas são assinadas, 80% já morrem nessa etapa. Desses 20%, nós estamos falando de uma boa gerência com a plataforma Mais Brasil, nós estamos falando de prestações de contas continuadas, onde todo gasto você já presta a sua conta, a plataforma equivale mais ou menos de 2,6% a 3,6% desses recursos que nós estamos falando, são esses recursos voluntários. Por que a gente cita a plataforma? Para vocês poderem lá acompanhar melhor esse processo, que é difícil, para que o processo de prestação de contas, processo de probidade, transparência, integridade e proteção do seu legado, prefeito e prefeita, que você vai deixar para a sociedade, ele possa ficar a acesso da população. Então, agradeço ao Gustavo, que iniciamos mais um aprofundamento no que é o convênio de transferências voluntárias, faremos mais perguntas. Voltaremos aqui com o Daniel Catelli. Daniel, a gente fala um pouquinho da estrutura da governança pública, né? É um conceito que precisa ser bem conhecido, porque ele não é um conceito subjetivo, ele é real, é ele que vai fornecer o município conhecer a si mesmo para poder tomar boas decisões, inclusive no campo das transferências que estamos abordando. E eu queria vincular para você, falar um pouquinho mais sobre essa estruturação da governança pública e, se puder, um pouquinho diferenciar para a gente o que você trouxe sobre a responsabilização dos agentes públicos, né? Diferenciar essa palavra probidade, o que é atuar com boa-fé, um prefeito que está iniciando agora, uma prefeita que é o primeiro mandato, o que é atuar com má-fé, né? Nesses conceitos que a gente está trabalhando, eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer um pouquinho. Obrigada, Daniel. Obrigado, Zione. Excelentes perguntas. E sobre a estruturação da governança no município, eu fico me colocando aí no lugar dos senhores e das senhoras. Se eu tivesse assumido agora, o que eu faria? Eu me lembro de quando eu comecei a estudar governança, o TCU editou um manualzinho bem simples, bem prático, que mostra bem como que se dá esses passos para estruturar a governança. Ele chama de 10 passos para a implementação da governança. É um guia bem prático, bem interessante,
que fala desde a seleção dos líderes até boas práticas em matéria de ética, de probidade, como inclusive o Paulo falou, esses cuidados para não incidir em práticas de nepotismo. Todo esse arcabouço, se bem implementado, ele vai promover entregas mais consistentes, porque um dos pilares da governança é o planejamento estratégico, o planejamento, dar uma estratégia, um plano claro, bem montado, para que depois ele possa ser monitorado, tanto pelo gestor, como também pela sociedade, e o controlador, vocês podem ter certeza, ele também vai depois solicitar essas informações e vai verificar como estão esses passos. Então, eu acho que esse é um material bem interessante, que se eu tivesse agora assumindo como prefeito ou como secretário de município, eu procuraria utilizar, seguir, dotar o município, caso não haja ainda um código de ética para alta administração, criar instrumentos, caso não haja, para evitar conflito de interesses. São elementos importantes para que o gestor público possa ter mais segurança no seu ato de governar. E falando aí, conforme você me disse, você perguntou sobre a questão da boa-fé e da má-fé. O Paulo também comentou sobre esse assunto, e um dos pontos que foi uma das grandes revoluções quando nós criamos toda essa legislação para tentar diferenciar o gestor da boa e da má-fé, um dos pontos centrais é a fundamentação do ato. E no caso aqui nós estamos tratando de convênio, existe toda uma série de normas que precisam ser seguidas, mas existem uma série de modelos, existe capacitação, a ENAP, o próprio Tribunal de Contas fornece uma série de cursos. Como que você diferencia, então, caríssimo gestor ou gestora que estão aí nos assistindo, como é que você consegue mostrar que você está de boa fé? Capacite-se com esses cursos, atente para o decreto que trata sobre convênios, o 6.170, atente também para a portaria interministerial 424, atente para essa legislação básica de regência e tenha sempre muita atenção com a fundamentação do ato. Fundamente bem o seu ato e você vai conseguir demonstrar que você está de boa fé, que você está seguindo vamos dizer assim, as normas que o TCU chama de administrador médio precisa seguir. Isso vai conseguir, seguindo isso, você vai conseguir demonstrar, separar o joio do trigo. Quem está de boa fé e quem está de má fé. É isso, Zione. Eu acho que um apanhado geral aí mostrando como é que o administrador ele precisa atuar como regra geral, como norte. Claro que depois, quando ele vai analisar cada convênio específico, vai analisar o objeto, vai verificar se o planejamento está bem feito, se ele tem como dar continuidade. Eu que trabalhei tanto como diretor, como procurador, como diretor de administração, formalizando convênios, consultoria jurídica, a gente verifica que os maiores problemas estão na continuidade e não na formalização dos convênios. Aí os colegas Paulo e Gustavo podem falar um pouco mais sobre isso, mas a minha experiência demonstra que a formalização, em tese, não é o grande problema dos convênios. O problema é a continuidade. Fique atento, como o Gustavo falou, fique atento. Uma vez assinado o convênio é do município, não é do prefeito que estava antes dos senhores. Então, atenção para isso. Eu acho que, dando essa noção geral, o prefeito ou a prefeita que está assumindo, ele vai conseguir demonstrar as suas boas intenções e vai mitigar, eventualmente, erros acontecem, mas aí é mais fácil mostrar quem é quem na administração pública.
Obrigada, Daniel. Nós falamos, então, dessa parte de motivação, de como é importante, prefeito, você, desde a portaria 424 de 2016, que você tenha uma pessoa responsável pelos seus convênios, que possa observar também a quantidade de tempo que você deve guardar essa motivação, essa fundamentação que o Daniel Catelli tenha nos colocado aqui para a sua proteção. Outra coisa elencada sobre essa questão da gente, primeiro, incentivar também todos os prefeitos e prefeitas, secretários que estão iniciando, entre então em contato, vamos deixar aqui os links sobre os 10 passos para implementar a governança do TCU, indicada pelo senhor Daniel Catelli. É importante vocês entenderem como tirar esse processo. Falando um pouquinho da fundamentação aqui do ato, prefeito, nós falamos também sobre as carteiras. O que é carteiras, né? O senhor e a senhora irão herdar diversos projetos que poderão ter sido iniciados em diversas gestões. E isso, o legislativo, as normas, as leis foram se alterando ao longo do tempo. Então, nós teremos... É provável que na sua carteira, que nos seus instrumentos que o seu município detenha, tem leis que sejam regidas pela portaria 507 de 2011, depois da portaria 424 de 2016. Ano passado tivemos alteração com a portaria 43 de 2019, que foi a alteração das emendas, alguns processos que é importante vocês conhecerem, e todos esses instrumentos estão validados para a sua carteira, caso você tenha algum convênio assinado, celebrado, nesses anos que nós estamos conversando. Então, é importante você ter essa pessoa, essa figura do secretário, para te ajudar a proteger a fundamentação dos seus atos, a clareza do seu objeto e a proteção para que você tenha a continuidade da gestão, né? O Daniel trouxe outro tema, já ajuda a gente a dar vínculo novamente para o seu Paulo Graziotin, que é exatamente, passamos a parte de fundamentação da parte de escritura, da parte de assinatura de celebração do convênio, cláusulas suspensivas, licenças ambientais, né, questões de matrícula de terras, avançamos por tudo isso, assinamos o projeto. O problema ainda maior é a continuidade dessas entregas para que uma obra, um bem, um serviço de fato seja entregue à sociedade. Então...